Há 3 anos, a vida de Verônica mudou completamente. Ela se tornou uma paciente que precisa fazer hemodiálise. 3 vezes por semana passa pelo procedimento. No início foi mais difícil, porque em Campos não tinha vaga e ela precisou fazer a hemodiálise em Santo Antônio de Pádua, município que fica no noroeste do estado do Rio, a mais de 128 quilômetros de distância de onde mora. Eu fiquei 1 ano e 18 dias fazendo em Santo Antônio de Pádua, porque aqui não tinha vaga, não conseguia vaga para cá, para Campos, aí fiquei fazendo lá. Uma rotina muito trabalhosa, muito difícil, porque eu saí de casa às 6 horas da manhã, só chegava às 10 horas da noite. Muito difícil, não era só eu, era mais, ia 3 pacientes a mais. A hemodiálise é indicada para pacientes com insuficiência renal aguda ou crônica graves. Esta máquina possui uma bomba que atua como um filtro, retira todas as toxinas que estão em excesso, desta forma devolve o sangue limpo para o paciente, através do acesso vascular. A hemodiálise é um dos tratamentos utilizados nos pacientes renais crônicos. A doença também pode ser tratada de forma ambulatorial. Paciente renal crônico, que ele pode ser bem acompanhado, desde que acompanhado e bem orientado por especialistas, em regime ambulatorial, com uma dieta controlada, com medicamentos controlados, as suas doenças bem controladas, que não necessitam nem fazer diálise ou terapia renal substitutiva e nem precisam do transplante. O transplante de rins também é uma opção. De acordo com o presidente do NF Transplante, atualmente 65% dos pacientes estão aptos a realizar o procedimento cirúrgico. Em torno desses 65% desses pacientes podem ter condições de serem transplantados, porque outros têm muitas doenças associadas que o transplante pode trazer tanto mais riscos do que o próprio tratamento em si. Atualmente, o Norte Fluminense tem cerca de 1.000 pacientes renais crônicos. Alguns fazem tratamento ambulatorial, outros a hemodiálise e tem também os transplantados. Segundo a Associação de Pacientes, muitos estão tendo dificuldades para ter acesso a medicamentos que são básicos, remédios cuja distribuição é de responsabilidade municipal ou do Estado. O paciente renal hoje, isso não é somente local em Campos, mas em toda a área, em todos os estados. Mas falando de Campos, o paciente renal ele sofre muito com a atenção do governo, tá? Da distribuição de medicamentos, medicamentos básicos que pertencem ao Estado, medicamento básico pertence ao município. Nós vemos que muitas vezes o próprio governo municipal deixa a desejar, faltando às vezes até mesmo o medicamento para hipertensão. Em Campos, maior município do interior do estado do Rio, a hemodiálise pode ser realizada em 2 unidades de saúde conveniadas. Temos só 2 clínicas atendendo uma gama de pacientes muito grande. E pacientes que vêm de outros municípios, como de São João da Barra, de São Fidélis, entendeu? Vêm de Quixamã, para atender, as duas clínicas somente para atender esse paciente. As clínicas estão cheias, sem vagas. Hoje nós vemos que os hospitais, cada hospital de Campos, que tem aqui em Campos, ele tem no mínimo de 2 a 3 pacientes ocupando o leito de UTI, dialisando, que a gente chama de beira de leito. Ocupando vaga de outras pessoas que podem ter uma emergência, precisa de vaga ali na UTI. Então, se tivéssemos mais unidades, se o próprio município organizasse nesse sentido em um desses hospitais, e de desafogar, tá? Desafogar a própria UTI, próprios hospitais, não teria tantas pessoas ou família passando por problemas conjunto com o Estado para regular aquele paciente, porque quem regula é o Estado, tá? E é uma dificuldade para regular. Muitas vezes tem que se brigar na própria defensoria, para que a defensoria entra com o paciente, fazendo a mesma hoje em dia, brigando na defensoria, mas não tem vaga ali para colocar, tem que esperar. Então, o que a gente vê hoje em dia é uma briga por vez de fila. A Secretaria Municipal de Saúde enviou 2 notas sobre o assunto. Na primeira, o Poder Público Municipal informou
que esse acesso à hemodiálise ambulatorial é única e exclusivamente de competência da Secretaria de Estado de Saúde. Caso o paciente esteja aguardando a inserção para o serviço de terapia renal substitutiva, a regulação também é de competência do Estado. Na outra nota, informou que a pasta da saúde atende com transporte aqueles pacientes que não possuem condições de locomoção até as unidades de atendimento. Em plena pandemia do novo coronavírus, alguns cuidados estão sendo adotados, mas os pacientes estão preocupados. O paciente renal, ele é um paciente muito vulnerável. Tá? Ele é um paciente que não pode faltar tratamento, ele não pode deixar de apanhar remédio, ele tem que estar na sua dia a dia, entendeu? Ele pega ônibus, ele anda de ambulância, entendeu? Enfim. Então, o que poderia ser feito? Entendeu? Fazer um teste do Covid dentro das clínicas para o paciente.